você sabia que as suas sombras também pode ser uma grande aliada na sua evolução humana, na sua evolução espiritual? Pois bem, é muito estranho falar como que a sombra dela pode ser benéfica no nosso processo evolutivo, mas eu vou te garantir dizer que ela é sim, porque quando você entende as sombras que habitam dentro de você, claramente as coisas começam a fazer sentido. Então, se eu sou uma pessoa que tem a fraqueza, e as sombras são as nossas fraquezas. Eu tenho fraquezas dentro de mim, porque elas habitam, assim como a luz, mas como eu vou lidar com essas fraquezas? Eu vou alimentá-las, eu vou tentar acolher e direcionar, ou eu vou deixar que elas tomem conta de mim de uma forma inevitável? Então, termos essa consciência perante as nossas sombras nos prepara, de fato, para uma caminhada muito maior para a nossa evolução. Quando eu digo das nossas fraquezas, são realmente o nosso lado negativo humano, que são os sentimentos do ego, da vaidade, do egoísmo, da soberba, do medo, da insegurança. Esses sentimentos, eles habitam dentro de nós, mas tem sempre um ou outro que se faz mais presente dentro, né, dentro do nosso ser. E muitas vezes a gente não tem essa consciência e deixa com que essa fraqueza se exteriorize, e o que é pior, a gente sempre terceiriza, sempre jogamos para o outro as nossas fraquezas. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho inveja, mas eu não tenho essa consciência, eu vou dizer que o outro foi responsável por me gerar esse sentimento de inveja, porque ele quis ostentar, ele quis mostrar, ele quis colocar para mim aquilo que ele conquistou, aquilo que ele tinha. Então, ele gerou em mim a inveja, ele despertou em mim a inveja, então eu terceirizo. Ou então a minha ira, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente, eu tenho uma ira tremenda dentro de mim. Então, quando eu realmente me dou conta, eu explodi, joguei em todo mundo porque o outro fez com que eu tivesse essa ira, mas eu não tive o controle sobre ela. Assim como os meus medos, as minhas inseguranças, assim somos nós. Mas quando a gente expande a nossa consciência neste sentido, a gente entende que é preciso acolher essas sombras e trabalhar e não alimentá-las. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho uma ira dentro de mim e qualquer situação eu posso vir a deixar ela despertar, ela estava adormecida, mas aí eu deixo ela despertar, eu tenho que entender qual é o momento de respirar e controlar essa ira, sabendo que não é o outro o culpado, ele fez, mas é muito mais sobre você do que sobre o outro. Então, quando nós temos essa consciência, a gente passa também a deixar de ser alvo fácil para os espíritos obsessores. Nós precisamos entender, enquanto espiritualistas, que estamos conectados a essa espiritualidade, que quando baixamos o nosso padrão vibratório, e muitas vezes vem através das nossas fraquezas, esses espíritos se alimentam. Sabe aquela vozinha que fica ali no ouvido? Exatamente, ele pegou ali a sua fraqueza. Então, quando você sente a inveja e não trabalha lá dentro de você, vem aquela voz e fica instigando para que você tenha mais. Quando você explode de ira, de raiva, vem aquela voz e fica instigando para que você brigue, para que gere mais confusões. Então, quando você aprende a controlar as suas sombras, automaticamente esses espíritos não conseguem se aproximar. Eles até tentam, mas logo eles se dissipam, porque eles não têm ali como se alimentar, porque você teve controle das suas fraquezas. E isto sim é um passo para a sua evolução, para o seu progresso espiritual aqui na Terra. Bem como a nossa luz. Nós temos muita dificuldade de reconhecer as nossas qualidades, os nossos pontos positivos, e muitas vezes você não exterioriza isso por receio do que o outro vai pensar, mas não é mais para o outro, você tem que pôr para você. Eu sou bom, eu sou capaz, eu tenho condição, poxa, eu faço tanta coisa legal, eu faço tanta coisa bacana, e não é fazer para mostrar para o outro, eu faço porque isso me faz bem. Então, você enfatizar também a sua luz, também os seus pontos positivos. Na nossa vida aqui na Terra, nós passamos por N situações, por N obstáculos, por N desafios, e que muitas vezes vai exigir da gente este equilíbrio entre a luz e a sombra, que fazem parte da nossa essência humana. Não tem como tirar isso, porque está dentro de cada um de nós. Basta a gente entender como é que nós vamos lidar
com essas emoções, com esse lado sombrio, com esse caos ou com essa luz, que é tão importante também ser trabalhada dentro de nós para que haja um equilíbrio. Claro que o equilíbrio, se tratando de ser humano, se tratando da nossa vida terrena, o equilíbrio 100% ele não existe. Né? Nós estamos aqui em busca deste equilíbrio, mas quando nós temos essa consciência, nós passamos a ter a responsabilidade diante a nossa vida e diante a vida terrena de controlar e tentar caminhar da melhor forma possível para que nós possamos partir para um progresso, possamos evoluir e também deixar de sermos alvos fáceis para esses espíritos obsessores que estão só à espera de um momento de fraqueza, de um momento de deslize para se fazer presente. Eles podem até chegar num momento seu de desequilíbrio, mas se você automaticamente tiver a consciência de que você está se deixando levar pelas suas sombras, automaticamente essa energia vai se dissipar e ela não vai conseguir adentrar no seu campo, ela não vai conseguir te enfraquecer e vai seguir o caminho dela, porque ali ela encontrou uma barreira na qual você, através do seu conhecimento, do seu entendimento mental e consciencial, você conseguiu fazer uma barreira para que isso se acalmasse, voltasse no equilíbrio e essas energias se dissipassem para longe e não fizessem parte mais do seu campo ali energético. Então, se você também está passando por esse processo de achar que as sombras, que esses seus momentos de fraqueza são sempre negativos, e não esqueça que eles podem ser um grande aliado na sua evolução. Basta você buscar o entendimento, reconhecê-las e fazer com que isso caminhe para o equilíbrio e dessa forma você consegue se melhorar, consegue se ajudar e consegue ajudar ao outro que está ao seu redor e que está próximo a você. Em especial as pessoas, os familiares, falando dessas pessoas que acabam sofrendo nesses momentos nossos de fraqueza, os familiares são sempre os que mais sentem essas nossas fraquezas. E eu digo da gente para eles e deles para a gente, porque são os que estão mais próximos a nós. Por isso que eu digo que sempre, em primeiro lugar, é dentro de casa. As nossas fraquezas, elas se fazem muito presente com as pessoas que estão perto de nós, que moram com nós, as pessoas que nós amamos, são as que sempre recebem em primeiro momento essas nossas fraquezas. Por isso é tão importante que a gente nos proteja, tenha essa consciência para que a gente proteja o nosso lar, a nossa casa e também as pessoas que nós amamos. E se esse vídeo fez sentido para você, fique aqui para mais vídeos como esse.